Bom dia, gente. Vamos dar início à nossa aula de História. Vamos ao capítulo 4 da unidade 1, né? Falar sobre a filosofia iluminista, ou o iluminismo, ou o século das luzes, tá? Assim era conhecido, ficou conhecido, né, esse século, como século das luzes, em virtude do iluminismo. Então, olha só, o iluminismo ele vai surgir, né, na Europa a partir do século XVIII, tá? E ele surge com a ideia de combater as práticas absolutistas. Então, dentro dessa filosofia iluminista, existiam as pessoas que pensavam de forma contrária dos seus governantes. Essas pessoas que foram chamadas de filósofos iluministas, elas diziam que um governo ele deveria ter uma maior participação popular, principalmente da classe burguesa. Era a classe burguesa que provocou esse movimento filosófico chamado iluminismo, porque a burguesia tinha o objetivo de participar do governo. Só que o governo era um governo absolutista, um governo totalmente fechado, onde não deixava a participação popular, a participação do povo, né? Só quem mandava era o rei, era o imperador, era o rei, era ele quem mandava. Ele era uma figura absolutista, ele mandava sozinho, sem a participação de ninguém, tá? Então, esses filósofos iluministas surgiram com o objetivo de combater as práticas mercantilistas e o absolutismo monárquico, porque eles queriam, né, já que eles eram burgueses, grandes comerciantes, né, eles queriam uma maior participação no governo, tá certo? Então, eis que surge aí, no século XVIII, a filosofia iluminista. Então, vamos lá na página 42. Filosofia iluminista. Vocês têm aí na página 42, né, uma citação da Constituição do Brasil, o artigo 5º da nossa Constituição, que diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Olha só, isso faz parte da proposta iluminista, dos filósofos iluministas. Os iluministas já pregavam lá no século XVIII que todos somos iguais, que todos deveríamos ter os direitos alienáveis, que são o direito à vida, o direito à propriedade, né? São direitos alienáveis, o direito que nós já nascemos com eles e que ninguém pode tirar. Então, por isso que a nossa Constituição, no artigo 5º, ela garante que todos somos iguais perante a lei. Então, sem distinção de cor, de credo, de sexo, todos somos iguais perante a lei, tá? Esse princípio é base da teoria iluminista lá do século XVIII, certo? Então, vamos lá. O princípio da igualdade, aí na página 42, tá? Podem até grifar aí, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Na página 42, o primeiro parágrafo aí. Aí no segundo parágrafo. O princípio de igualdade acima foi formulado pela primeira vez no século XVIII, pelo movimento filosófico europeu denominado iluminismo. A filosofia iluminista criticava o absolutismo monárquico e o mercantilismo e a sociedade estamental. Podem grifar isso aí. Então, o iluminismo criticava o absolutismo monárquico, o mercantilismo, que era uma prática econômica do absolutismo, e a sociedade estamental, ou seja, uma sociedade que não tinha uma mobilidade social, né? Quem nascia pobre, morria pobre. Quem nascia rico, morria rico. Não existia mobilidade social, ou seja, as pessoas poderiam trabalhar o quanto fosse, que elas não conseguiriam deixar de ser pobres. Elas continuariam naquela mesma classe social, tá? Isso é ausência de mobilidade social, tá? Então, vamos lá, grifem até sociedade estamental. Vigente nas nações europeias da época.
Expressando os interesses da burguesia em ascensão, o iluminismo defendia a igualdade de direitos e se opunha aos privilégios obtidos pela posição social do indivíduo. Então, olha só, grifem isso aí para mim também. O iluminismo defendia a igualdade de direitos. Todos são iguais perante a lei. Isso é que eles defendiam. Tá? Lá no século XVIII, eles já defendiam isso, que a nossa Constituição fala agora. E se opunham, combatiam, né, os privilégios obtidos pela posição social do indivíduo. Ou seja, a nobreza ela se mantinha no poder por conta do trabalho da burguesia, dos camponeses, né, das outras classes sociais inferiores a ela. Então, a nobreza não pagava impostos, né, e isso era, então, condenado pelos filósofos iluministas, que eram formados, né, os filósofos iluministas eram, na verdade, os burgueses que queriam uma maior participação no governo. E eles criticavam que os nobres não pagavam impostos. Só eles é quem pagavam. Tá? Daí a briga entre essa filosofia iluminista para com a nobreza e o rei, tá? E o clero. Tá? Então, o iluminista ele surge como uma luz no fim do túnel. Por isso que esse século XVIII ele é chamado de século das luzes, porque ele vai fazer, a filosofia iluminista tem o objetivo de fazer as pessoas enxergarem, saírem das trevas, enxergar a luz, começar a criticar através do uso da razão, né? O objetivo principal dos filósofos iluministas era fazer com que a sociedade utilizasse a razão para criticar aquilo que eles não aceitavam, tá? Principalmente a cobrança de impostos altas em cima deles, enquanto a nobreza vivia sem cobrança de impostos, tá? Então, esse era o principal objetivo da filosofia iluminista, utilizar a razão, o uso da razão, tirar o povo das trevas, fazer com que o povo enxergasse a luz, tá? Bem, então vamos na página 43. O iluminismo foi um movimento filosófico na Europa Ocidental que reuniu teorias políticas e econômicas entre o final do século XVII e início do século XVIII. Podem grifar isso aí, tá? Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, a nobreza feudal estava enfraquecida e o poder político centralizou-se, chegando ao auge com o absolutismo e o mercantilismo. Os interesses da burguesia renascentista, que fez aliança com a realeza, eram diferentes dos interesses da burguesia iluminista, que reivindicava maior participação política, igualdade de direitos e liberdade tanto religiosa quanto econômica. Chocava-se, assim, com o antigo regime, no qual vigorava o poder absoluto dos monarcas e os privilégios da nobreza e do clero. Estão vendo? Então, essa nobreza, né, essa burguesia, ela queria uma maior participação no governo e uma menor cobrança dos impostos sobre eles. E que os nobres também pagassem impostos, tanto quanto os burgueses. Então, começou a chocar o interesse da nobreza, do clero, para com os burgueses. Surgindo, então, essa filosofia, essa proposta iluminista, que era fazer com que o povo usasse a razão e deixasse de pensar com o coração. Tá? Então, a proposta principal dos iluministas era o uso da razão, a crítica ao governo absolutista, a crítica às práticas mercantilistas. Tá? Essa era a principal, eram os principais objetivos do iluminismo. Bem, continuando. O enfrentamento do autoritarismo real ocorria pela capacidade humana de conhecimento, raciocínio e escolha. Agora vocês podem grifar. O iluminismo valorizava a razão como forma mais confiável para alcançar o conhecimento, opondo-se às explicações religiosas para os fenômenos naturais, sociais e políticos.
Com isso, no século XVIII, também chamado século das luzes, houve grande desenvolvimento científico, resultado de investigações, pesquisa e estudo dos cientistas que buscavam teorias sobre o funcionamento da natureza. Então, olha só, durante o século XVIII, né, em que os filósofos iluministas, né, que eram esses burgueses que queriam uma maior participação no governo, houve um grande incentivo também da ciência, onde as pessoas passaram, né, através do uso da razão, do raciocínio, né, a perceber que os fenômenos que ocorriam na natureza poderiam ser comprovados através da ciência, através da observação, através dos experimentos, se poderia chegar a uma conclusão de que aqueles fenômenos poderiam ser justificados pela ciência. Então, eles começaram a combater também, os filósofos iluministas, aquilo que a Igreja dizia ser verdade. Por exemplo, a Igreja dizia que o Sol girava em torno da Terra, né? E pôde-se comprovar, através de experimentos científicos, que era a Terra quem girava em torno do Sol. Tá? Então, esses experimentos científicos eram defendidos pelos filósofos iluministas, que também criaram, né, através de estudos, eles criaram a Enciclopédia, que foi um livro composto, né, de outros livros, tá? Era realmente uma enciclopédia, né? Essa enciclopédia, ela tinha 35 livros, né, que ali falava sobre anatomia, sobre a geografia, né, sobre vários assuntos relacionados à natureza. Esses assuntos eram explicados nesse livro que foi chamado de enciclopédia, tá certo? Ou enciclopedismo, tá? Então, a reunião de 35 volumes, né, dentro de um único livro que incluía, né, esses assuntos, tá certo? Era uma coleção de livros chamada enciclopédia. Alguns de vocês, os pais, os avós de vocês, devem ter ainda pego esses livros, a enciclopédia. Eu me lembro que na minha casa tinha, na estante, ficava na sala, na estante, esses livros, né, chamados de enciclopédia lá, guardadinhos, para quando a gente precisasse fazer pesquisas de escola, a gente utilizava esses livros, né, isso no século XX, tá? Utilizava esses livros para fazer pesquisas de escola, porque na nossa época não tinha internet, né, para se fazer pesquisas de escola, tá certo? Então, nós utilizávamos esses livros que foram feitos no século XVIII pelos filósofos iluministas ou enciclopedistas, como eram chamados, tá certo? Então, o iluminismo, ele valorizava também a ciência, tá? Através do uso da razão. É porque a ciência iria comprovar tudo que o homem questionava. Então, os questionamentos poderiam ser comprovados através da ciência, tá? Que era, mais do que nunca, o uso da razão. Tá certo? Bem, então, nós vimos que o iluminismo ele tem como objetivo principal o uso da razão e, através do uso da razão, nós podemos comprovar o que é fato ou fake através da ciência. Tá certo? Voltando aqui na página 43. Então, nós temos aqui alguns filósofos iluministas que se destacaram nessa época. Francis Bacon e Isaac Newton, né? Francis Bacon era um empirista. O que é ser empirista? Ele considerava que os estudos científicos deveriam ser comprovados por meio da observação e da experimentação. Acreditava que o conhecimento impulsionava o desenvolvimento. Podem grifar isso aí também, tá? E um outro filósofo iluminista chamado de Isaac Newton. Isaac Newton, né, ele era um estudioso dos fenômenos naturais e ele decompôs a luz em um prisma. Explicou a força da gravidade e, com base nela, o ciclo das marés. Tá? Na França, destacou-se um outro filósofo iluminista
voltado para a ciência, que era chamado René Descartes. René Descartes era um defensor do racionalismo, que se dedicou à matemática e à compreensão do mundo pelo raciocínio. Afirmou que o ato de pensar comprova a existência humana por meio do enunciado: penso, logo existo. Então, essa frase foi dita pelo filósofo iluminista René Descartes, tá? Penso, logo existo. E afirmava, né, a existência do raciocínio do ser humano, tá bom? Bem, então aí nós tivemos alguns filósofos iluministas que acreditavam no uso da ciência para comprovar aquilo que a igreja dizia ser verdade. Então, esses filósofos iluministas também criticavam o abuso do clero. Tá? Além de criticar o absolutismo monárquico, além de criticar a prática mercantilista, prática econômica, né, mercantilista, eles também criticavam o abuso do clero, o abuso da igreja. Tá? Vamos à página 44. Os direitos naturais defendidos pelos filósofos iluministas, que eram o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade privada. Esses direitos eram chamados de direitos inalienáveis ou invioláveis, tá? Tanto faz. E deveriam ser assegurados pelos governantes como forma de promover a felicidade da sociedade. Podem grifar isso que está no primeiro parágrafo, tá? Então, tem aí, a natureza concedeu a todos os seres humanos o direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade privada. São direitos inalienáveis ou direitos invioláveis, tá? Defendidos pelos filósofos iluministas. Podem grifar. Então, com esses direitos, pretendia-se que os governos, né, monarcas absolutistas respeitassem a liberdade de expressão, por exemplo, né, aceitando críticas que as pessoas fizessem ao seu governo, né, evitando as perseguições religiosas, tá? E também defendiam a liberdade econômica, questionando o controle do Estado na economia. Esses filósofos iluministas questionavam que o Estado controlasse a economia do seu país. Eles defendiam que a economia deveria ser livre. O país deveria ter uma liberdade econômica para fixar preços, por exemplo, dos produtos. Tá bom? Bem, no último parágrafo aqui dos direitos naturais, vocês têm aí a defesa da propriedade privada, feita pelos filósofos iluministas, anunciava que não se pretendia organizar uma sociedade igualitária. Agora eu quero que vocês grifem aí. O iluminismo propunha a igualdade de direitos entre todos e não a igualdade social, o que estava em sintonia com as aspirações da burguesia, que não tinha interesse em partilhar bens, propriedades e riquezas que havia acumulado. Então, olha só, o iluminismo ele propunha a igualdade de direitos. Ele dizia que todos tinham direito de trabalhar e conquistar aquilo que quisessem. Mas eles não defendiam a igualdade social, ou seja, eles não queriam dividir o que eles já tinham, tá certo? Então, eles defendiam que todos pudessem trabalhar para conquistar os seus direitos, mas não de partilhar aquilo que eles já tinham, tá? Bem, podemos passar para comportamentos e atitudes burguesas. Então, aí no segundo parágrafo, comportamentos e atitudes burguesas, né? O segundo parágrafo aqui. Aqui, tá? Vamos lá. Grifem para mim. A burguesia, camada social em ascensão nesse momento, estava ansiosa para adquirir prestígio e se tornar visível na sociedade, aspiração que poderia ser alcançada de diversas maneiras. Os banqueiros, comerciantes e negociantes costumavam contratar artistas para pintar seus retratos a óleo. Investiam em outras obras de arte, ofereciam banquetes, realizavam festas e bailes em seus palacetes. Mais próximos do poder político,
frequentavam as cortes e, aos poucos, criavam formas diferenciadas de se vestir e novas regras de comportamento social. Bem, então, olha só, existiu nessa época alguns filósofos iluministas que investiam, né, nessa classe que era os artistas dessa época, né? E eles financiavam obras de arte com o objetivo de se chegar mais próximos à nobreza. Então, o interesse desses burgueses era realmente se aproximar da nobreza e fazer parte do governo. Daí eles inspirarem essa filosofia iluminista. Eles criticavam, mas eles queriam fazer parte também, tá certo? E eis que surgem alguns filósofos iluministas, como nós podemos ver na página 45, né? Nós vamos destacar, vocês podem até grifar aqui, né? Podem grifar. Os filósofos iluministas que se destacaram nessa época: Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot e D'Alembert, tá? Foram os filósofos iluministas que se destacaram nessa época. Se vocês perceberem, nomes franceses, né? Porque o iluminismo ele surge na França, tá? Bem, então grifem aí para mim esses filósofos iluministas que se destacaram na época. E abaixo nós vamos ver o que eles defendiam. Por exemplo, John Locke publicou em 1688 o livro Segundo Tratado sobre o Governo Civil, no qual criticava o absolutismo e defendia a propriedade privada, a supremacia do parlamento perante o monarca, a existência de uma Constituição para limitar o poder real e o direito do povo de se revoltar contra governantes que não cuidassem do seu bem-estar. Podem grifar isso aí, tá? Depois, nós vamos aqui no terceiro parágrafo. O filósofo francês Voltaire foi grande defensor da liberdade de expressão e crítico dos privilégios do clero e da nobreza. Podem grifar. Continuem grifando. Entre os iluministas, foi considerado o principal filósofo burguês, pois em suas obras ignorava as reivindicações das camadas humildes da população. Em 1764, publicou a obra Dicionário Filosófico, na qual criticava o Estado e a religião, o governo e a religião. Então, isso foi o que defendeu, né, o filósofo francês chamado Voltaire, né? Agora, o filósofo Jean-Jacques Rousseau foi o único a criticar a propriedade privada, vista por ele como a origem das desigualdades sociais. Em sua principal obra, O Contrato Social, defende que a vida em sociedade, a vontade individual, deve dar lugar à vontade da maioria. Podem grifar também, tá? Continua grifando. Foi um dos precursores da democracia moderna, defendendo a escolha dos governantes por meio do sufrágio universal masculino. Ou seja, Rousseau ele defendeu, já no século XVIII, que os governantes deveriam ser eleitos através do voto, e não que os governantes deveriam ser escolhidos por Deus, como eles diziam, né? A teoria do direito divino dos reis, né? Que era, os reis usavam essa teoria para dizer que eles eram reis porque Deus queria que eles fossem reis, né? Essa era a teoria do direito divino dos reis, né? Eu sou rei porque Deus me escolheu para ser rei, tá? Então, Rousseau, ele defendia que um governante, para estar no poder, ele deveria ser eleito através do sufrágio universal, do voto, né? Pelas pessoas do sexo masculino. Na época, ele defendia que só apenas os homens deveriam votar, tá? Bem, então grifem até sufrágio universal masculino. Agora, no outro parágrafo. O filósofo francês Montesquieu, podem grifar, criticava o absolutismo e, como forma de combatê-lo, propôs a divisão do Estado em 3 poderes, cada qual com funções específicas
exercidas por diferentes pessoas. Os poderes do Estado são independentes, mas cada um deve fiscalizar as ações dos outros, a fim de impedir o abuso de poder entre eles, né? Que são eles, o poder executivo, legislativo e judiciário. Então, Montesquieu, ele criticava que o poder ficasse centralizado nas mãos de uma única pessoa. Ele dizia que o poder deveria ser partido, dividido, né? Uma pessoa ficaria responsável pelo poder executivo, que era o rei, né? Uma outra pelo poder legislativo, os legisladores, ou seja, os deputados, os vereadores, os senadores, né? E uma outra pessoa deveria ficar responsável pelo poder judiciário, os juízes. Então, Montesquieu dizia que o governo deveria ser dividido nessas três partes: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Como é dividido o nosso país, né? Nosso país tem esses três poderes: o poder executivo, que é exercido pelo presidente da República, governadores e prefeitos. O poder legislativo, que é exercido pelos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. E o poder judiciário, que é dirigido pelo Supremo Tribunal Federal, né? Os juízes, tá certo? Então, são os poderes que Montesquieu já defendia lá no século XVIII, na França, que as nações deveriam ter, tá? Podem grifar também. Aí, vocês vão vir e grifar aqui, ó, essa parte aqui. A principal, tá? Então, vamos lá. A principal obra de Montesquieu é O Espírito das Leis, na qual ele define três tipos de governo: o monárquico, em que a sociedade é governada por um rei; o republicano, em que o governo é exercido por várias pessoas; e o despótico, no qual um líder tirano governa pelo autoritarismo. Então, são os tipos de governo que Montesquieu, através da sua obra O Espírito das Leis, já definia, né? Então, nós temos o poder monárquico exercido por um rei, o governo democrático exercido por várias pessoas, no nosso caso, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. E o poder despótico, que é o poder exercido por um soberano, por um tirano, né? Por um ditador, né? Seria o poder ditatorial, tá? O poder despótico. Podem grifar também. Continuem grifando. O conjunto das novas concepções políticas defendidas pelo iluminismo ficou conhecido como liberalismo político, sintetizado na ideia da liberdade do indivíduo e no papel do Estado em garantir, não limitar a liberdade. O filósofo britânico Thomas Paine, que se engajou na Guerra da Independência das 13 colônias inglesas, em 1776, lançou a obra O Senso Comum. Grifem aí. Então, só se podem grifar. O filósofo britânico Thomas Paine lançou a obra O Senso Comum, em que aponta o Estado como um mal necessário para garantir a proteção do indivíduo. Então, Thomas Paine, ele dizia que o Estado, o governo, é um mal necessário, né? Porque ele garante a ordem do indivíduo, tá? Vamos à página 46. Nós já falamos na página 46 sobre a enciclopédia, a reunião dos livros, né, em que foram sintetizados ali os experimentos, a ciência, a valorização da ciência pelos filósofos iluministas, né? Então, vocês já têm aí essa explicação da página 46, tá? Vamos, então, à página 48, liberalismo econômico. No liberalismo econômico, vocês vão para o segundo parágrafo. A burguesia reivindicava maior liberdade para investir seu dinheiro sem ter que dividir os lucros com o governo.
Enquanto na França as atividades ligadas à terra eram valorizadas pela fisiocracia, então grifem aí o que é fisiocracia. Teoria segundo a qual os recursos naturais eram a única fonte de riqueza. Na Inglaterra, o escocês Adam Smith desenvolveu outra teoria, que foi mais tarde denominada escola clássica. Então, fisiocracia era a teoria segundo a qual os recursos naturais eram a única fonte de riqueza. Isso significa fisiocracia, tá? Grifem isso. Depois vocês vão grifar escola clássica. A escola clássica, o que foi? Ele afirmava que, para obter maior produtividade, deveria haver a divisão do trabalho, ficando cada pessoa responsável por uma etapa na produção. Isso foi a escola clássica, desenvolvida por Adam Smith. Tá? Então, dentro da escola clássica, Adam Smith dizia que, para que uma nação fosse rica, né, deveria haver a divisão do trabalho. Cada pessoa deveria ter uma função para realizar um tipo de trabalho, uma produção, tá? Que foi, a gente viu que isso foi uma proposta da Revolução Industrial, né? A divisão do trabalho, o trabalho dividido em etapas de produção, tá? Então isso foi defendido por Adam Smith, né? Podem grifar isso também, tá? Que foi chamado de escola clássica, diferente da fisiocracia, que dizia que uma nação seria rica de acordo com os recursos naturais que ela tinha, tá? Vamos aqui embaixo agora, aqui, ó, para grifar essa parte aqui. A economia clássica defendia o fim do pacto colonial, ou seja, aquilo que dizia que a metrópole devia vir à colônia, tirar matéria-prima e levar de volta para a metrópole, produzir produtos manufaturados e vender para a colônia, a fim de obter lucros. Isso era o pacto colonial, né? Extrair matéria-prima da colônia, levar para a metrópole, transformar em produtos manufaturados e vender de volta na colônia. Tá? Então, o liberalismo econômico visava acabar com essa prática do pacto colonial, tá certo? Que era a escola clássica. A burguesia inglesa desejava liberdade para realizar negócios sem a intermediação da metrópole. A Inglaterra estava se industrializando e necessitava tanto de matérias-primas para indústrias como de consumidores para seus produtos. Por isso é que se defendia, então, a livre comercialização. Tá? Eis que surge, então, nesta época, os déspotas esclarecidos. Quem eram os déspotas esclarecidos? Os déspotas esclarecidos eram os governantes absolutistas que se disfarçaram de filósofos iluministas para conquistar as pessoas, né, para dizer para a sociedade que eles também estavam incutindo as ideias iluministas em seu governo. Quais eram as ideias iluministas? O uso da razão, a participação da sociedade em seus governos, né? Essas eram as ideias defendidas pelos filósofos iluministas, não é? Que nós vimos aí. Então, os governantes, eles se fingiram de filósofos iluministas. E eles foram chamados de déspotas esclarecidos. Déspotas porque eles eram governantes absolutistas. Esclarecidos porque eles diziam estar incutindo as ideias iluministas em seus governos. Então, esses governantes, disfarçados de filósofos iluministas, foram chamados de déspotas esclarecidos. Tá? E eles, então, né, eles diziam estar incutindo as ideias iluministas em seus governos. Grifem para mim esse primeiro parágrafo aqui do despotismo esclarecido. Aí está explicando, né, o que eram os déspotas esclarecidos. Tá? Depois vocês têm aí, o primeiro, segundo, terceiro parágrafo,
do despotismo esclarecido. Podem grifar também. O despotismo foi adotado apenas em alguns países europeus, como Portugal, Espanha, Áustria, Prússia e Rússia. A adoção desse regime político em Portugal teve reflexos no Brasil. O rei D. José I nomeou o ministro Marquês de Pombal para implantar reformas no seu governo. Então, esses filósofos iluministas, esses déspotas esclarecidos, eles incutiram ideias dos filósofos iluministas, né, em seus governos para enganar a população de que eles agora estavam praticando as ideias, os ideais iluministas, tá certo? Então, essas pessoas foram chamadas de filósofos, de déspotas esclarecidos. Então, só para a gente agora resumir, né, sobre o iluminismo ele teve como principal característica o uso da razão, né, tirar as pessoas da escuridão, fazer com que as pessoas enxergassem a luz, né? Então foi um movimento filosófico que ocorreu na Europa, tá? Onde tinha por objetivo o uso da razão, fazer com que as pessoas deixassem de acreditar em tudo que chegava para eles, né, e passassem a criticar, a usar a razão. Eles então iriam criticar, né, o que a igreja dizia, iriam criticar o que os governos absolutistas diziam para eles como verdade, tá certo? Queriam uma maior participação política, né? Queriam a liberdade religiosa, a liberdade econômica, a igualdade de direitos e o desenvolvimento científico. Tudo isso era proposto pelos filósofos iluministas, tá? Eles também defendiam os direitos invioláveis, que eram a vida, a liberdade de expressão e de religião, a igualdade de direitos, a propriedade privada, certo? Tivemos alguns filósofos iluministas que se destacaram: John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot e D'Alembert e Adam Smith, cada qual com as suas ideias, né? John Locke criticava o absolutismo, né? Voltaire defendia a liberdade de expressão e criticava o clero, né? Rousseau criticava a propriedade privada. Montesquieu defendia que o poder deveria ser dividido em 3 partes: poder executivo, legislativo e judiciário. Diderot e D'Alembert, eles defendiam, né, criaram a enciclopédia, né, como meios de comprovar os fatos pela ciência. E Adam Smith defendia o liberalismo econômico e a divisão do trabalho, a livre concorrência e o fim do pacto colonial, tá? Então, a gente termina aqui esse capítulo sobre o iluminismo. Eu gostaria agora que vocês realizassem as atividades desse capítulo, que estão na página 44, 45, 46, 47 e 49, tá certo? Próxima aula, a gente corrige e já vê um novo assunto, que é a Revolução Francesa. Então, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.